Senta que lá vem felicidade. Tudo isso trazia uma enorme tristeza para o coração metálico de X. Era provável que aqueles robôs preferissem morrer enquanto eram Mavericks do que voltar ao normal só para receber a pena de morte uma segunda vez. Mas não era hora de pensar como X. Era hora de pensar como Zero. O mundo tá em apuros e só eles conseguiriam conter a ameaça. A torre de gelo estava muito bem fortificada e protegida. A mobilidade no gelo não era das melhores, mas X se adapta ao ambiente com maestria. São vários os desafios do lugar, porém uma surpresa o aguardava. Em uma sala escondida havia uma cápsula. Como o Dr. Light sabia exatamente quando sua obra-prima iria precisar de ajuda, era algo que, apesar de deixar X aliviado por poder aumentar seus poderes, também o deixava um tanto confuso. Talvez um dia ele tenha a resposta para esse mistério. Seguindo em sua missão, X enfim se encontra com o guardião do lugar. Nosso herói já tinha ouvido falar sobre Blizzard Buffalo. O grandão era conhecido por ter um coração muito bom, apesar da aparência. Fazia seu trabalho de esculpir no gelo com bastante carinho para agradar os visitantes do parque de esqui onde ele trabalhava, até que teve sua primeira infecção. Ele lutou com todas as suas forças contra os impulsos que o vírus causava, mas não foi forte o suficiente e se tornou um Maverick. Pouco tempo depois, Dr. Doppler conseguiu curá-lo. Era um sonho realizado. Para alguém como Blizzard Buffalo, fazer o mal, ainda mais contra a própria vontade, era uma tortura sem tamanho. Com isso, você pode imaginar como a mente dele deve ter ficado ao ser tomada mais uma vez pelo vírus. Ser obrigado a lutar contra X, sem resistir aos comandos da doença, sem poder pedir ajuda. A única saída que sobrou foi a morte. X também não teve escolha. Daquela batalha, apenas um sairia vivo. Não era como se houvesse uma segunda opção. Assim também seria com cada um dos outros Mavericks que enfrentaria no futuro. Enquanto alguém não conseguisse o antídoto real para o Sigma vírus, suas mãos seriam responsáveis pelo fim da vida de várias máquinas. A próxima parada era a represa da cidade. Das várias funções de uma represa, que podem ser desde geração de energia hidrelétricas até retenção de água para consumo, provavelmente essa ainda tinha o trabalho de abastecer a indústria de armas, já que em certos pontos parece que a água está com algum contaminante, totalmente verde. Não temos detalhes da qualidade dessa água, mas não acho que alguém vai querer beber esse daí, né? Falando nisso, a informação que X possuía era de que um Maverick havia tomado conta da represa para restringir o acesso dos humanos à água. Claro, sob as ordens do Dr. Doppler. Esse lugar é um teste tanto para a resistência do nosso herói. Alguns lugares inclusive o forçam a seguir por dentro da represa, debaixo da água. No meio do caminho dá de cara com Rotarica, um mecaniloide aquático parecido com um polvo, mas com apenas 2 tentáculos. Bem, digamos que X já está bem adaptado a lutar em ambientes aquáticos contra criaturas com tentáculos, né? Sem tempo a perder, o Maverick da represa é encontrado, o bizarro Toxic Seahorse. Esse bicho tem a peculiar habilidade de transformar seu corpo em metal líquido, assim como o Mercury fazia lá em Mega Man World 5, fora o poder de jogar ácido nos outros. Deve ser esse raio de ácido que deixou a água verde então, né? O que importava agora era voltar a abastecer as pessoas que dependiam daquela água. Com isso em mente, mais um chefe do exército de Doppler é destruído. Dava pra perceber que o modo de ação de Doppler era parecido com o de Sigma, dominar locais estratégicos para manter a guerra em curso. Doppler tinha energia elétrica, minério e água para fabricação de armas, controlava o porto de carga e um aeroporto militar, além dos pontos turísticos que usou como fachada até mostrar suas verdadeiras intenções. Isso associado ao plano de aglomerar Mavericks poderosos em uma cidade só formava um problema dos grandes. Provavelmente aquilo tinha sido pensado há bastante tempo, tentando inclusive não cometer os mesmos erros que levaram Sigma à ruína. Em seu laboratório, Dr. Doppler já sentia a perda de 2 dos seus subordinados. Era hora de colocar suas cartas na manga em jogo. Como toda cidade, Doppeltown tinha sua própria corporação policial, porém essa era meio diferente. A começar pelo nome, Nightmare Police. Um nome bastante amigável, não? O segundo detalhe nada normal era que essa corporação tinha só 2 membros, Beat e Byte. No começo poderia até significar que a cidade era muito pacífica e tal, precisando só de 2 policiais, mas Doppler confiava mesmo era na força dos 2. O cientista maligno reconhece X apenas como o reploide que Mac falhou em capturar, ficando surpreso com a força dele. Sério mesmo, Doppler? O cara só derrotou o Sigma 2 vezes e você não sabe quem que ele é? Enfim, o vilão ordena que Beat e Byte capturem X, vivo se possível. Os 2 acatam a ordem e se retiram. Depois disso, uma figura misteriosa aparece. Você sabe quem é ele? Não tá difícil reconhecer, certo? Joel! O Tiriri! Bem, isso a gente comenta quando chegar a hora. O misterioso Maverick tira onda dizendo que Doppler é uma pessoa muito caridosa, permitindo que X permaneça vivo, e Doppler responde pra ter cuidado com o que fala, ou vai acabar jogado no mesmo buraco de onde ele saiu. Mesmo com as melhorias que eu te dei, você ainda não é páreo para mim. Obrigado pelas melhorias, doutor, mas eu tenho contas a acertar, e farei isso do meu jeito. O vilão não liga muito para o que esse tal Maverick vai fazer, contanto que consiga parar o tal do Maverick Hunter azul. Por falar nisso, o alvo agora era Tunnel Rhino,
Era visível o exagero na defesa dos lugares que Doppler considerava estratégicos. A mina em que o rinoceronte foi posto tinha vários inimigos e armadilhas. Se não tomasse cuidado, X facilmente poderia ser levado na direção dos espinhos, esmagado por rochas e coisas do tipo. Dá pra observar ao fundo um certo fluxo de água, o que poderia ser uma evidência de que a tal represa que o Toxic Seahorse guardava abastecia a mineração da Doppeltown. Fora que Rhino não era o único desafio do lugar. Ali se escondia também o Hell Crusher. Esse mecanoide tinha sido trazido da mesma mina de cristais Energen e sua força era realmente descomunal. Só o design dele que não é muito politicamente correto, digamos assim. Após derrotá-lo, finalmente é hora de enfrentar o Brutamontes da mina. Com esse aí dava pra ver que a conversa não ia adiantar muito. Tunnel Rhino não dá descanso e tem sede de sangue. Mesmo sendo por causa do vírus, não há outra saída além de sua destruição total. Com a mineração paralisada, o mais sensato agora era impedir o fornecimento de energia elétrica para Doppler, o que colocou o Volt Catfish como próximo na lista.